Bom dia, irmãos, irmãs, alunos da Escola Bíblica Dominical. Vamos iniciar a nossa conversa, nosso bate-papo hoje com os diáconos. Sandro e o Breno estarão aqui transmitindo o recado deles para nós, com a participação dos outros também aí nos bastidores, para responder os questionamentos, para ouvir as nossas sugestões, os nossos elogios, dentro do período que nós temos agora, do horário da EBD, tá bom? Vamos orar para iniciar a aula de hoje. Pai, nós estamos aqui, Senhor, debaixo da Tua permissão, conduzidos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo neste momento. Que nós sejamos edificados, Senhor, por Teu mover, e que neste momento haja alegria, haja esclarecimento, haja, Senhor, unidade entre nós, através da palavra que há de ser ministrada pelos diáconos, Senhor, e por aquilo que eles irão esclarecer a nós, prestar contas à igreja, e tudo isso, Senhor, que redunde em honras e glórias ao Senhor e para o bem da ICCG. Clamamos por este momento e agradecemos por esta hora tão importante que o Senhor está nos proporcionando viver aqui enquanto igreja. Muito obrigado, Senhor, agradecemos, pedimos proteção do Senhor, no nome de Jesus, amém, amém. Com a palavra aos diáconos. Bom dia, irmãos. Eu coloquei alguns tópicos aqui para a gente seguir. Alguns pontos eu vou acabar lendo para os irmãos, que eu tenho o hábito de ser um pouco prolixo, né? E aí o nosso tempo ele é bem justinho, senão eu acabo falando só de 1, 2 tópicos e a gente não fala de mais nada, né? E o tempo vai embora. Então, nosso objetivo da nossa reunião de hoje é mais um bate-papo com os irmãos, para que a gente possa ter um canal de comunicação da Irmandade com o corpo diaconal. Os diáconos precisam saber quais são os anseios, os desejos de cada membro, o que eles esperam para a igreja, porque a nossa função nada mais é do que gerenciar os recursos oriundos da própria igreja, né? E a gente está aqui para fazer o que a Assembleia da Igreja determina para que seja feito. Não é algo que a gente tem costume de estar, por exemplo, não temos uma Assembleia mensal, a cada 2 meses, a cada 6 meses, porque não temos grandes questões a serem direcionadas. Então, coisa do cotidiano, do dia a dia, do gerenciamento da igreja, é feito de forma mais tranquila, sempre em comunhão com os nossos presbíteros. Mas é importante também tirar dúvida, vocês precisam saber para onde está indo o dinheiro, o que está sendo investido, o que está sendo planejado, o que a gente tem pensado. E também, apesar de hoje termos 7 diáconos, não quer dizer que nós somos os donos da verdade. Então, é sempre bom ouvir opiniões novas, né? Não quer dizer que toda opinião, toda sugestão vai ser acatada, mas toda ideia nova sempre é bem-vinda, né? Se vai ser realizado ou não, é outra etapa que vai ser debatida entre os irmãos, mas a gente precisa tomar uma direção. Então, comecei aqui, irmãos, para a gente poder chegar numa definição. Todo mundo já sabe, né? Mas o que é o corpo diaconal? Para que serve o diácono? Nós fomos estabelecidos, segundo a palavra de Deus, para o auxílio aos necessitados. Essa é a função base do diácono. É claro que hoje em dia, por conta da estrutura, como ela é formada, a gente tem vários pontos, a gente auxilia em várias atribuições, como na ordem do culto, ajudar na Santa Ceia, como está sendo colocado, compras em geral, reformas e construções, gerir os recursos financeiros. Mas a gente não pode esquecer que, quando foi instituído o diaconato, a ideia era que os pastores não se desviassem do foco, que é a palavra, né? E isso a gente vê lá em Atos 6, versículo 2. Mas a gente não pode esquecer que o nosso foco principal sempre será o auxílio dos irmãos necessitados. Então, a gente tem uma pergunta: como saber quem são esses irmãos necessitados? A quem o corpo diaconal vai focar esse auxílio, esse acompanhamento, o caixa da igreja, como ele vai ser direcionado, o que vai ser feito? Mais tarde, os irmãos podem conferir, está em 2 Coríntios, versículo 8, né? Os irmãos necessitados, geralmente não, são
nossos irmãos em Cristo, que fazem parte do nosso rol de membros aqui da ICCG. Esse é o nosso foco principal. E qual tipo de auxílio eles necessitam? Tudo que é pedido realmente se enquadra apenas em necessidade financeira? Há necessidade de outros auxílios que não requerem a parte financeira. Esses recursos sairão do caixa da igreja? Então, para a gente ter condições de fazer uma avaliação mais fidedigna possível, é necessário que a gente conheça cada membro da nossa igreja. E isso é uma coisa muito importante, irmãos, porque só tem uma forma da gente saber isso, são as visitas. Não tem outra forma do corpo diaconal conhecer a história de cada um, da onde cada um veio, já veio batizado, da onde foi feito o batismo, qual é a história de vida dela, né, de estados diferentes, cidades diferentes, famílias diferentes. E aí, quando chega uma necessidade para o corpo diaconal, a gente precisa saber, essa necessidade procede? Não procede? Às vezes o irmão fala de uma necessidade, mas às vezes ele tem outra necessidade que ele não tenha percebido, mas a gente consegue identificar aquela necessidade que o irmão realmente tem. E aí a gente tem o objetivo de fazer o quê? A nossa intenção é visitar a todos os membros, todos os irmãos. E isso a gente vai dar ao longo do ano. Tem irmãos que a gente já visitou, que já requer uma revisita, vamos dizer assim, para acompanhamento do que está acontecendo, como está sendo feito, as diretrizes dadas, como que ele está fazendo o caminhar da vida dele. A gente precisa acompanhar o auxílio que está sendo prestado pela igreja, está sendo suficiente, não está, a forma do auxílio foi modificada. Então, isso há sempre a necessidade, em especial os órfãos e as viúvas, que a palavra ela sempre tem um foco específico. E o tipo de necessidade, há vários, irmãos. Tem necessidade de transporte, temos necessidade de alimento, necessidade de aluguel, necessidade de vestimenta, mas de todos, irmão, qual é a verdadeira necessidade? Sempre a palavra, e depois da palavra, o alimento físico. Isso realmente não pode faltar para nenhum de nós. Então, dessa forma, a gente tem que ter sempre em mente o quê? Nem todo mundo é obrigado a receber a visita do diácono. Às vezes a pessoa ainda não se sente à vontade, né? Não tem realmente um vínculo com os diáconos, não tem intimidade, mas isso com o tempo precisa ser feito, irmãos. A gente não pode esquecer que o corpo de Cristo, ele funciona como uma grande família. E essa comunhão, ela vem de acordo com a proximidade entre os membros. E ela não acontece juntando pessoas distintas, com histórias distintas, no encontro de culto no domingo, 10 minutos de bate-papo no final do culto. Essa união entre nós jamais vai acontecer em 10 minutos, irmãos. A gente vai ter muito mais comunhão com um amigo de trabalho, uma pessoa estranha à nossa fé, do que um membro dentro da nossa própria igreja. E não é assim que tem que funcionar o corpo de Cristo. Quando nós temos necessidades, nós socorremos a quem? A Cristo. E Ele, via de regra, usa quem? A sua igreja para suprir. Nós sabemos que Deus usa de quem Ele quiser, mas o modo atuante de Deus é usar do seu povo, que os olhos dele estão voltados para o seu povo. Então vem uma pergunta importante. Dessas pessoas que podem receber o auxílio e o acompanhamento, são as que estão no nosso hall de membros. E aquelas pessoas que não estão no nosso hall de membros? Elas merecem auxílio? Requerem a nossa atenção? Então é algo que a gente tem que pensar, porque um pedinte na rua merece atenção. O meu vizinho necessitado merece atenção. Irmão, eu sou membro da ICCG, mas meu primo, meu sobrinho, meu tio, meu pai, ele não é membro. Ele requer atenção? Irmãos, esses casos requerem atenção, mas a igreja não é diretamente responsável pela vida deles. É responsável pela vida de quem é membro. Então, esses casos não envolvem diretamente o caixa da igreja. São casos específicos que podem ser trazidos ao ministério, seja para os presbíteros, seja para os diáconos, e nós podemos levar à igreja a necessidade. E individualmente, quem sentir de ajudar, quem tiver o desejo, tiver voluntariado para fazer esse auxílio, ele é muito bem-vindo. Mas não é algo oficial que envolva o caixa da igreja. O caixa é específico para auxílio aos cristãos.
Sempre primeiro aos membros da ICCG, depois cristãos de igrejas consideradas irmãs e, por último, aqueles estranhos à fé. Nessa parte aqui do auxílio, irmãos, e da parte da visita, eu abordei um pouquinho mais, porque a gente vai passar para os irmãos, o irmão Breno vai mostrar, nós fizemos uma divisão das atividades entre os diáconos. E a parte da visita ficou mais a cargo do irmão Marcos e meu. Nós estaremos, não que os outros não possam fazer a visita, mas nós estaremos visitando com maior frequência. A gente vai mostrar como foi feita a divisão para facilitar. Qualquer demanda que haja entre os membros da igreja, vocês podem socorrer a qualquer diácono. Mas aí veio sabendo como está dividido, como funciona, fica mais fácil ainda o acesso. Então, por exemplo, o irmão Breno e o irmão Danilo cuidam mais do caixa da igreja. Se alguém vier falar comigo alguma coisa referente ao caixa, eu vou consultar primeiro o corpo diaconal, o irmão Breno e o irmão Danilo. Eu não tenho a liberdade de ir lá, sacar um dinheiro e fazer alguma coisa. Aí o irmão Breno vai falar mais um pouquinho mais à frente. Aí vamos aproveitar, irmãos, um minutinho antes de passar para o próximo tópico. Alguém gostaria de fazer alguma sugestão, alguma dúvida que tenha surgido a respeito das visitas, a respeito do auxílio da igreja, ao foco, como que funciona? Alguém tem alguma sugestão a ser feita nesse sentido? Pode falar, irmão. Amém, irmão Nilton. Esse já vou até adiantar, era o último tópico. Mas não, lembrando os irmãos que estamos todos aprendendo nesse novo ofício, irmãos. Para a gente é tudo novo. O irmão Danilo e o irmão Valdivino já tem, não um pouco mais, mas uma experiência mais larga, nos ajuda muito, mas todos os outros 5 a gente peleja todos os dias, irmãos. E a gente carece muito da oração, do amor e da atenção dos irmãos. A cada novo desafio é um novo aprendizado, não só para pensar a igreja, mas o agir entre nós, Dentro de casa nós temos dificuldade de relacionamento com a própria família, às vezes o esposo e a esposa, os pais com os filhos. Imagina pessoas diferentes, unidas em prol de uma comunidade ainda maior, Então, há sempre a necessidade da gente estar sempre com uma união acima de todas, que é Cristo em nossas cabeças. O próximo tópico que eu anotei são com relação a alguns detalhes referentes ao culto. Então, como a gente tem a preocupação em cuidar do andamento do culto, observar como é que as coisas estão acontecendo, um primeiro ponto já foi anunciado, aproveitar para reforçar se tiver alguma dúvida, a respeito do ar-condicionado. Tem gente que sente mais frio, tem gente que sente menos frio. E o que a gente faz? Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, não agrada a ninguém. Então, o que é mais fácil, irmãos? A gente se proteger do frio ou proteger do calor? Se o ar-condicionado estiver desligado, todo mundo suando, não tem o que fazer. Se o ar-condicionado estiver muito gelado, a gente pode colocar uma roupa de frio. Então, pela lógica, é melhor ter uma temperatura mais baixa e a gente trazer um casaco, uma roupa a mais, do que deixar todo mundo suando e não ter o que fazer dentro do culto. A gente convencionou a temperatura média em 23 graus para o ar-condicionado. A gente tem que lembrar que uma coisa também é a gente estar sentado escutando a palavra, outra coisa é o pastor suando aqui em cima para fazer a pregação. Então, quem está se movimentando sempre tem também um esforço a mais. Então, quem não gosta de muito frio, procura sentar embaixo do ar-condicionado. Quem gosta, senta onde o vento bate, traz um casaco. É uma preocupação constante, porque, infelizmente, esse ar-condicionado de parede, ele só funciona dessa forma, ele vai jogar o vento para algum lugar, e não tem o que a gente fazer. Numa futura reforma, nesse salão, ou num salão novo, a gente tem a opção de colocar aquele ar-condicionado de teto que espalha por igual, esse problema acaba. Mas tudo vai ter o seu tempo de resolução. O que a gente consegue fazer hoje é manejar o posicionamento dos irmãos de acordo com o ar-condicionado
e aqueles que estiverem um pouco mais de frio, se puder, trazer sempre um casaco. Se alguém tiver alguma outra ideia que a gente não tenha pensado, estamos abertos para ouvir a todos. Irmãos, ó, e se fizer assim? Irmãos, e se fizer assado? A gente está aqui para ouvir todas as opiniões, irmãos, sem discriminação. Alguma opinião a respeito do ar-condicionado? Com relação ao salão, o nosso salão, irmãos, nós optamos por fazer a remuneração da limpeza do salão da igreja. Por quê? Há muito tempo a nossa comunidade, ela presta um auxílio à nossa querida irmã Eusilene, e ela não tem a obrigação de fazer essa limpeza, mas ela se sente devedora em ajudar a Irmandade de alguma forma, e partiu dela o interesse de manter o salão limpo, para que a gente pudesse ter as nossas reuniões no domingo em condições. Então ela presta esse serviço voluntário para a gente. Só que uma coisa importante é que o auxílio prestado, ele não tem vínculo com o trabalho da irmã. Se ela não puder vir algum dia, ou se ela falar, não quero mais limpar, não é vinculado, porque a igreja não remunera ela por isso. É uma contrapartida dela, e o auxílio não espera a contrapartida do necessitado. O auxílio é feito de acordo com a necessidade de cada membro que está aqui dentro da igreja. Nós optamos por fazer a remuneração dessa limpeza. Foi estipulado o valor de R$120 a diária, e por ser algo que a igreja abriu, não podemos também falar, ó, só a irmã vai ser beneficiada com essa remuneração. Então ela foi aberta a toda a igreja. Então qualquer membro da ICCG que tenha necessidade ou queira participar da limpeza, que é feita uma vez por semana, geralmente no sábado, que está próximo do domingo, tem a escolinha das crianças, mas pode ser feita às vezes numa sexta-feira, sem problema nenhum. Basta comunicar a algum dos diáconos, irmãos, eu quero participar da limpeza. Dependendo da quantidade de pessoas, vai ser feita uma escala, vai ser feito um rodízio, e será feito o pagamento da remuneração àquele irmão que se prontificou a fazer naquele final de semana. Tá? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa a respeito da limpeza do salão? A respeito das mudanças, irmãos, vocês têm percebido que vira e mexe a gente tem mudado alguma coisa. A gente tanto adequou os banheiros, né? A mesinha do café era aqui, passou para a salinha, mudou para o lado, então toda hora ele está mudando alguma coisa. Então a gente pede um pouco de paciência para os irmãos, porque o nosso espaço ele é limitado. E a nossa ideia, a gente tem tanto o problema de aumentar a capacidade do salão, como no intervalo entre EBD e o culto, não deixar tumultuar. Porque quando tumultua, todo mundo quer aquele cafezinho para despertar, para acordar, preparar para o culto. Mas isso atrapalha o retorno e acaba atrasando o início do culto. Dentro da salinha tem a dificuldade que a gente tem a aula com as crianças, ocupa espaço. Ali onde ele está, ele atrapalha o tráfego para os banheiros, mas enquanto a gente não terminar a reforma lá atrás, para conseguir mudar o posicionamento de algumas coisas, alguns detalhes a gente não vai conseguir deixar de forma perfeita como a gente gostaria. E junto à mesa do café, nós decidimos finalizar com a vendinha, irmãos. Então nós não teremos mais a vendinha, ela continua ali até os itens que estão lá acabar. Só que nós temos irmãos bondosos, de coração grande, que trazem alguma coisa, coloca ali e a vendinha permanece. Mas mais cedo ou mais tarde ela vai acabar sendo tirada. Por quê? Querendo ou não, é um auxílio para quem tem filhos? É enorme. Né? Às vezes naquela correria, eu tenho filhos também, tenho essa necessidade, mas fica aquele barulhinho de pacote abrindo durante o culto, farelinho caindo na cadeira, caindo no chão, é mais motivo para ir lá, voltar. Então, enquanto a gente tiver tanto o cafezinho, que não vai acabar, como a parte do biscoito, dos doces, uma atenção especial nesse gerenciamento durante o andamento do culto, né? Quanto mais levanta e senta, às vezes é algo tranquilo, mas para quem senta lá atrás, quando eu comecei a sentar lá atrás, irmão, o barulhinho do copo me incomodava de tal forma que a cada 3, 4 minutos eu perdi a concentração da palavra aqui na frente. E aí eu falei com os irmãos diáconos, coloquei no grupo, irmãos, não dá. Mas o que a gente vai fazer? Então, contanto, vocês viram lá, ó, a gente levou para a salinha, não deu certo, trouxemos aqui para frente, mas não tem mais aquela torre de copo.
para acabar com aquele creque, tirando o copo de lá. Eu, sentando aqui na frente, não tem problema nenhum, não escuto nada. Meu foco é apenas na palavra. Agora, quando eu passei a sentar lá atrás, misericórdia, irmãos. Então, algumas coisas a gente precisa adequar e melhorar da melhor forma possível. E antes de passar a palavra para o irmão Breno, mais um tópico que eu queria abordar é com relação, nós temos nossos gastos normais, né? Água, luz, de manutenção do salão, mas nós temos alguns gastos extras também. E o que a gente inclui nesses gastos extras? Nós tivemos esse ano o foco para a gente ter a obtenção do habite da igreja, os irmãos têm acompanhado as reformas que foram feitas, temos outras reformas que serão feitas também após a obtenção do habite, que ainda não está pronto, tem muita coisa para ser feita, o irmão Breno vai abordar isso também. Nós temos gastos com relação ao auxílio a alguns irmãos, ajuntamentos que nós fazemos, né, almoços, jantares, como foi feito agora a ida na praça, panfletos, então sempre tem alguma coisa a mais que acaba surgindo. Nós temos a escolinha, gastos com a manutenção da escolinha, seja com papel, impressão, tinta, obtenção de livros para a nossa biblioteca. Até então a irmã Val obtinha a maior parte do dinheiro com a venda dos produtos da vendinha. Vai ser finalizado, então agora tudo vai sair do caixa da igreja para a gente manter também a nossa biblioteca. E dentre todos esses gastos que nós temos uma preocupação boa. Que preocupação boa? Vai ser anunciado ainda, eu vou quebrar a surpresa dos pastores, nós teremos aqui a visita de 2 pastores que virão de fora. E eles vão estar nos auxiliando, os irmãos vão passar com mais detalhes, eles vão passar alguns dias com a gente aqui no mês de novembro. E a igreja precisa providenciar transporte, alimentação, estadia, o auxílio que será prestado, e toda a agenda será passada posteriormente para os irmãos. Mas por que nós estamos antecipando essa notícia? A gente precisa preparar a vinda dos irmãos, né? A gente precisa saber onde eles vão ficar, o que eles vão comer, vão sair para algum lugar, vai ser feito algum evento extra, não vai ser, e isso requer recursos. Então, baseado em outras vezes que outros pastores vieram à nossa igreja prestar esse auxílio, a gente teve um custo em torno de R$4.000. Como o evento será em novembro, nós temos aí em torno de 3 meses para nos prepararmos para a vinda desses pastores. Então, a gente está anunciando aos irmãos, aquele que tiver disponibilidade, um reforço na coleta. Os irmãos têm observado, a gente está tentando colocar mensalmente o quadro de gastos da igreja, a prestação de conta, que é muito importante. Então, os irmãos acompanham quanto que tem sido gasto e tem sido feita a arrecadação mensal. E para novembro a gente precisa estar pronto para receber esses irmãos que vêm para nos auxiliar, né? E é um carinho muito grande os irmãos postando no nosso grupo ministerial a alegria de conseguir trazer esses irmãos para conversar conosco alguns dias. Não vai ser um dia ou 2, se não me engano serão 3 ou 4 dias, né, irmão? E será um momento de grande alegria em todos nós. Da minha parte, irmãos, a princípio era isso que eu tinha para expor, o tempo já está indo embora, deixei pouquinho para o irmão Breno, então se eu não trago o tópico, a hora vai embora. Então, se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar agora, ou quiser chamar depois em particular, tem total liberdade, irmãos. Nosso foco é abrir o canal de comunicação com o corpo diaconal. A gente precisa ser tão próximo ao ponto de que se um irmão tem alguma necessidade, puxa, eu estou envergonhado, puxa, eu não sei a quem recorrer, ou eu vou procurar o presbítero Rodrigo, vou falar com o irmão César, o irmão Nilo, pode, irmãos, mas lembre-se, a gente tenta dividir agora, cada um na sua atividade fim, porque eles vão ter maior amor e carinho em socorrer vocês, mas eles vão pegar a demanda e vão trazer para a gente. Então, não é uma comparação assim, não tão feliz, mas para a gente ter uma ideia, né? Nosso caminho a Deus é através de Cristo, a gente sabe que não há outro. Então, o caminho de vocês para o auxílio financeiro da igreja é o corpo diaconal. Não tem jeito. Então, irmão Breno. Obrigado, irmão. Então, o irmão Sandro, ele deu uma noção mais geral, né, assim, dos pontos do diaconato, para os irmãos entenderem, né? E agora, com a graça de Deus, vou falar sobre alguns pontos mais específicos, né, das nossas atribuições. Então, vou falar sobre nossa divisão de tarefas, né, sobre nossa prestação de contas, que já tem aí praticamente 6 meses que a gente foi eleito pela membresia,
Então, a ideia seria prestar contas desses últimos 6 meses, falar da situação do nosso habite, né, da igreja, que a gente tem por lei, né, toda a parte que tem ambientes de habitação coletiva e tal, tem que ter o habite, e a gente não tinha ainda, então a gente está correndo atrás de adequar, eu vou falar sobre isso, né, das adequações que a gente tem que fazer, dos custos, e falar também dos nossos projetos futuros, né. Pode passar, irmão. Então, primeiro eu vou falar sobre nossa divisão de tarefas, para os irmãos entenderem. Pode passar, irmão. Então, aqui qual que é a lógica, irmãos? Às vezes, algum irmão diácono, ele tira férias, às vezes ele não está presente, e também a gente tem as nossas atribuições, né, com a nossa família, com o nosso trabalho. Então, quando a gente sentou juntos, né, a gente viu as demandas principais, que são demandas corriqueiras, né, que são demandas que sempre acontecem. O extra a gente vai dividindo à medida que vai aparecendo, mas tem demandas que se repetem. Então a gente estudou as demandas que se repetiam, né, que são demandas que são constantes, e para não ficar pesado para nenhum diácono, a gente dividiu. Só que na hora de dividir, pensando sempre nessa ideia de ter um substituto, porque às vezes o titular da atividade, ele tirou férias, ou ele viajou, então é sempre ter um titular e um substituto. Então, o irmão Danilo, ele fica com a parte de bancos, né, controle da conta, a parte de prestação de contas financeiras. Então, tem eu e o irmão Danilo. Vocês podem ver que tem o irmão Dan, financeiro banco, e eu, financeiro banco, para que quando um não possa, o outro possa. E a gente sempre se ajudar na atividade, né? A parte de informática, né, slides, a parte de quando tem que fazer, apresentações, fica sempre comigo e com o Dan também, sempre o titular e substituto. A parte do habits também fica comigo e com o Dan. Então, a ideia é sempre um substituir o outro. Controle de presenças, né? Ficou comigo e com o irmão Eduardo. Então, sempre tem um titular e um substituto, né? A parte de manutenção do salão ficou com o irmão Valdivino e com o irmão Rafael, né? Que eles fazem toda a manutenção. Os irmãos percebem, né, que veio o irmão Rafael, a irmã Diana, eles tiveram na semana passada, tinha alguns pontos de infiltração, né, no salão que danificou a pintura. Os irmãos com toda disponibilidade vieram, pintaram a igreja, enmassaram. A parte de poda de árvore também, de vez em quando o irmão Valdivino vem, poda a árvore, limpa a igreja, varre lá fora, né, essas limpezas mais pesadas, manutenção de calhas, né, antes do período de chuvas, o Valdivino tem feito também. Então, sempre o irmão Valdivino e o irmão Rafael têm feito essa manutenção do salão em geral, né? Limpezas de jardinagem também, os dois têm feito, né, entre eles. O irmão Valdivino também, por ele morar mais próximo, ele abre a igreja, né? Tem mais disponibilidade para abrir a igreja na manhã, né? Aí a parte de audiovisual, né, é com o irmão Sandro e o irmão Eduardo, né? Eles fazem essa parte de edição de vídeos. Eles ainda, como a gente pegou agora, muita coisa a gente ainda não sabe, né? Então a gente está aprendendo, como o irmão Sandro falou, né? A parte de compras da igreja, compra de livros para a escolinha, né? Parte de compra de copos, material de limpeza, essas demandas corriqueiras de compras tem ficado com o irmão Sandro e com o irmão Eduardo, né? Os dois têm feito isso. A compra de material de construção também, quando precisa, tá com o irmão Sandro e o irmão Eduardo, né? Cuidado e visita aos necessitados, como o irmão Sandro falou, ele tem visitado, né, tem feito as visitas, e ele tem recebido essas demandas dos irmãos, né, que precisam de algum auxílio. Obviamente, é como ele falou, é um ministério plural, então as decisões, elas são tomadas em conjuntos. Ele faz essa centralização nele, né, e discute com todo o corpo diaconal e com os presbíteros, para a gente ter essa sabedoria em conjunto e ter a decisão conjunta do corpo, né. A parte de manutenção, já falei, minha parte. Marcos Aurélio e faz a questão do depósito semanal de ofertas. Vocês veem também que a gente pensou na questão também de sempre ter essa segregação de funções, né? Não centralizar em uma pessoa tudo, e sempre a gente, graças a Deus, são irmãos todos bíblicos, todos tementes a Deus, mas a gente sempre pensou nessa ideia de sempre fiscalizar o outro, porque é o ideal, né, no ministério plural. Então, pode passar, irmão. Pode passar.
Sobre a prestação de contas mensal, quando eu fiz, eu transformei em gráfico para ficar mais fácil dos irmãos verem, né, as contas dos últimos 6 meses. Então, em verde são as entradas, né, parte boa em verde, e em vermelho são as saídas, né, a parte ruim. Como os irmãos veem, ó, em outubro, que foi quando a gente assumiu, a gente teve entrada de 8 mil, né, saída de 6, então a gente teve ali, ficou no positivo, né. Novembro a gente teve entrada de 10 e saída de 7, então ficamos no positivo também. Dezembro a gente já teve uma saída de 10 e uma entrada de 10, então meio que a gente já consumiu um pouco do saldo que a gente tinha, né. Dezembro foi o começo do pagamento dos profissionais, do profissional de engenharia que a gente teve que contratar para a questão do ABITS, que tem que ser um profissional que tem cadastro na prefeitura. Então, até o ministério anterior já tinha pesquisado, né, nesse sentido, porque os fiscais da prefeitura exigiram, né, que um profissional com cadastro lá fizesse esse estudo da igreja, a parte de plantas. Então, por isso que a gente começou a pagar esse profissional em dezembro. Então, teve essa despesa maior do que a receita, digamos assim, né. Em janeiro também, a gente teve uma saída de 10 em janeiro e uma entrada de só 7. Então, a gente também consumiu o nosso caixa, né, que a gente tinha. Fevereiro e março foi quando teve as obras, né? Então, a gente teve uma saída de 17 mil e uma entrada só de 11 em março. Então, vocês veem que a gente consumiu boa parte do saldo, né, que a gente tinha, que em março foi quando a gente teve que fazer as obras de adequação, né? Então, elas tiveram um custo grande, essas obras. Teve mão de obra de pedreiro, né? Assim, quando a gente vai fazer qualquer gasto, a gente tem orçado com, no mínimo, 3 orçamentos, né? A gente libera até para a igreja, pede ajuda. Alguns irmãos ajudaram a gente a indicar pedreiros, profissionais que conheciam, e a ideia é sempre no mínimo 3 orçamentos, só que esse, como os irmãos ajudaram, e a gente até agradece e pede que os irmãos ajudem quando possível, que para a gente às vezes fica corrido, vários irmãos ajudaram, né? A gente fez 7 orçamentos e contratou o mais em conta, né? O que tinha mais vantagem para a igreja, mais em conta e com melhor prazo de execução das obras, né? Então, a gente teve essa saída de 17 mil, que foi esse pagamento de material de construção, né? Que o irmão Sandro e o irmão Eduardo compraram os materiais, e a parte do profissional, né? Do pedreiro e dos serventes que a gente teve que pagar, né? Aí, em abril, já teve uma entrada de 7, uma saída de 6.600, já equilibrou de novo. Em maio, uma entrada de 7, uma saída de 6.400, e em junho uma entrada de 11 e uma saída de quase 8 mil. Em junho, às vezes, pode ser que alguns irmãos ali, graciosamente, né, cederam mais, às vezes entrou o 13º, e a gente agradece porque os irmãos têm sido fiéis assim, nas ofertas. Pode passar, irmão. Aqui é a questão do nosso saldo, né, ao longo do tempo, como os irmãos, é o saldo inicial e o saldo final, né? A coluna mais à esquerda são o saldo inicial e a coluna mais à direita o saldo inicial, final de cada mês, né? Então, em outubro, a gente tinha um saldo inicial de 8.800, o saldo final, né? Como a receita foi maior do que a despesa, ele aumentou para 10. E aqui o saldo foi flutuante, como os irmãos podem ver, né? O saldo começou a aumentar entre outubro até dezembro. Aí, em janeiro, ele deu uma diminuída, porque os gastos aumentaram, né? Fevereiro também. Abril, o nosso saldo diminuiu muito por conta da despesa de março, que foi alta, né? Só que os irmãos têm visto que, em geral, a gente tem conseguido equilibrar, né? Pode passar, irmão. Então, assim, esse slide é mais ou menos o principal para os irmãos entenderem, que eu tirei a média dos últimos 6 meses para a gente ter noção do que entra de receita e do que tem de despesa. Então, a receita média da igreja, né, com as ofertas dos irmãos, ela é de R$ 9.187, né? E a nossa média de despesa, ela é de 8.900. Então, os irmãos veem que a gente não tem muita sobra. Daí a importância do que o irmão Sandro falou anteriormente, da questão de priorizar ajudas, né? Que a gente, na verdade, a gente quer ajudar o quanto for possível. Só que a gente não tem conseguido manter assim, a gente tem a responsabilidade de administrar bem o recurso que a gente tem. Então, a gente tem que priorizar, né? É aquela questão do cobertor curto, né? Você cobre a cabeça e descobre os pés. Cobre o pé e descobre a cabeça. Então, vocês veem que a gente não tem muita sobra, irmãos. Então, assim, a questão de priorizar primeiro os da família da fé,
Aí, caso sobre ali, a gente analisa, né, essa questão dos outros irmãos. Às vezes podem trazer para a gente, às vezes um familiar de algum membro da igreja está passando necessidade. Só que é como o irmão Sandro falou, membros, a igreja, na nossa visão, a gente vai abraçar, né, vai votar ali as despesas dos membros para a gente poder ajudar os necessitados que são membros. Só que quem é de fora, a gente quer passar para a membresia, para que cada membro individualmente, não a igreja como instituição a ajudar, mas que cada membro individualmente ajude. Então a gente tem até alguma situação que a gente quer passar para a igreja, que chegou até nós, que tem alguns irmãos venezuelanos que são amigos de uma irmã que congrega conosco, né? E esses irmãos são 18 irmãos venezuelanos que eles chegaram no Brasil. Algumas irmãs, né, a Val e outras irmãs já se reuniram, né? Elas meio que fizeram um ajuntamento, cada uma doou um pouco de roupas para esses irmãos, que eles estavam bem necessitados. E a ideia é essa, e a gente agradece por isso, que os irmãos, entre eles, se organizem, né, como membros para ajudar, porque vocês têm visto que a igreja não consegue abraçar tudo, né? Esses irmãos, eles também precisam de alimentos. Então, qual o nosso pedido, né, como corpo diaconal para a igreja? Que a igreja ela possa se reunir, né, e quem puder trazer alguns alimentos, né, não perecíveis, que a ideia é que nós diáconos a gente monte cestas e leve até esses amigos da nossa irmã, né, não são membros da igreja. Então a nossa ideia é a gente ser um canal, um instrumento, né, um meio entre os irmãos individualmente e esses que não são membros, né, mas que são necessitados. Então a nossa ideia é essa, que a igreja como membro ajude e a gente só leve esse material, mas que não saia do caixa da igreja, até porque a gente não tem como arcar com isso, né? A gente tem projetos futuros e a gente não tem sobra de recursos, né? Os irmãos têm visto que, graças a Deus, tem tido muito visitante, só que assim, a gente até consultou com a ajuda dos irmãos, né, dos presbíteros, de alguns diáconos. A gente chegou a fazer consulta em bancos para ver questão de financiamento, porque nosso salão ele tem se tornado pequeno, só que os juros é muito alto, irmão, a questão de juro está muito alto, e também a questão do custo de aquisição de um novo salão, ela também está muito elevada. Então a gente olhou ali a prestação média que tinha que ficar para a gente pagar como igreja, seria uma prestação ali de em torno de R$ 1.500, né? Entre 800 e 1.500, e os irmãos têm visto que tem sobrado pouco recurso, né? Nossa sobra tem sido de 200 por mês. Então, assim, atualmente a gente não tem condição de trocar o salão. Então, qual que é a ideia? Se nada mudar, é a gente tentar cortar na medida do possível os gastos, para a gente criar uma reserva e também para que nossa receita supere a despesa em pelo menos o valor da prestação, para a gente não assumir algo que a gente não possa pagar como igreja, né? Então, a ideia seria essa. A questão do habites, pessoal, é obrigação de lei, né? É uma coisa que a gente não tem, mas que a gente tem que cumprir as leis, né? Até para ser um exemplo, né, para a sociedade, e a questão de obediência às autoridades. Então, o habites ele teve um custo muito elevado para a gente. Então, o que a gente teve que fazer? Teve uma visita de um fiscal da prefeitura, ele solicitou a adequação de todas as calhas da igreja. Eu coloquei fotos mais ilustrativas para os irmãos entenderem. O fiscal veio, não tinha calha e descida d'água na igreja, estava caindo diretamente no solo, né, escoando para a calçada. Isso não pode na questão do habites. Então a gente teve que construir calhas e descidas d'água. A questão de pintura de pisos, tinha uma parte lá atrás que não era pintada. A gente pensa assim que é uma coisa desnecessária, né? Mas que para a questão do habites eles exigiram também que a gente pintasse os pisos, né? Pintasse vagas de deficiente e tudo, então a gente teve que pintar os pisos. A questão de muro também, o muro lá atrás ele não era uniforme, o fiscal reprovou também, mandou a gente subir a alvenaria, deixar ela praticamente toda uniforme, né? E a questão de calhas e de rufos, onde não tinha na igreja, que é esses elementos metálicos, né, de telhado, a gente teve que contratar também. Esse material é caro, né? A gente teve que, naquele custo das obras de adequação, a gente teve que pagar um calheiro e teve que comprar um material para o calheiro também fazer toda a parte de calha e rufo. Parte de pintura em muros também, não é só estética, é realmente uma exigência legal, né? De ser feito toda a pintura do muro, que a gente teve que contratar também lá atrás,
teve que ser feita a parte de águas pluviais. A igreja também, toda a água que era, a gente tinha um terreno, né, ele foi impermeabilizado, e por lei tem que ter um percentual mínimo de área permeável, que a gente não cumpre. Então a gente teve que fazer algumas adequações para que a água que chega no nosso terreno, ela não vá para a rua, porque não pode. Então a gente teve que construir umas caixas de infiltração, né, que foram exigências por lei também, aqui na frente, para que a água que seja gerada no nosso terreno, seja tratada no nosso terreno também. É exigência legal, né? A gente teve que adequar também. A questão de rampas de acessibilidade também, que a gente até aqui no altar, era uma coisa que a gente falou para o fiscal, né, que não vinha cadeirante no altar, que fazia até sentido a rampa lá fora, só que o fiscal disse que a questão acessibilidade, tudo que a gente fizer, todo ambiente que a gente construir, o cadeirante ele tem que, por si só, chegar até lá. Então, mesmo a gente explicando que o cadeirante não acessava o altar, exigência legal também que tem a rampa. Aí a gente conversou com eles, né, para pelo menos fazer a rampa do lado de fora, para não ocupar o espaço interno do culto, né. Então, a rampa do altar construímos do lado de fora, e só aqui na frente que a gente tem que fazer. Sobre essa questão de rampa, futuramente a gente pretende construir ela em cima, então esse é um problema, irmãos, porque seria mais fácil para a gente colocar uma escada até metálica para acessar essas salas que a gente tem aqui em cima, que estão desativadas. Só que se a gente colocar um ambiente onde toda a igreja pode acessar, por lei a gente tem que ter uma plataforma elevatória. Então, às vezes os irmãos chegam para a gente, por que os irmãos não ativam a sala? É porque a gente não pode, irmãos, com caixa que a gente tem, ativar, porque se a gente ativar e for um ambiente onde todos os irmãos acessam, tipo uma sala de aula, ou então até um gabinete pastoral, a gente, por lei, tem que ter a plataforma elevatória, e isso tem um custo elevado, a gente não tem caixa, né? Então, a nossa ideia futuramente seria ou adequar mesmo e fazer uma sala de aula e colocar a estação elevatória, caso a gente tenha caixa, ou a gente fazer um depósito, porque aí um depósito é um ambiente que não é acessível a todos. Como não é acessível a todos, a gente colocando uma escada só para a parte ali dos diáconos acessar, aí a gente está isento da plataforma. Então, a gente tem estudado formas, né? Só que a gente tem esperado. Por que a gente não tem já feito isso? Porque primeiro a gente tem que garantir o mínimo, que é o habite-se, né? Quando vier o fiscal, eles até instruíram a gente não mexer muito. A gente primeiro atende o mínimo, tira o habite-se antes de fazer qualquer outra mudança. Então, a gente tem outras coisas para fazer, para dar melhor conforto, né, para a igreja, só que a gente fica limitado, porque toda mudança que a gente faça agora pode atrapalhar o habite-se. Então, a gente tem segurado um pouco as mudanças, tem tentado ali, na medida do possível, acumular caixa, né, mês a mês, para que quando o habite-se saia, a gente possa fazer as demais mudanças no culto, né? Pode passar, irmão. Então, aqui a situação do habite-se ficou ruim de ver, né, mas o que acontece? Um habite-se, ele levava em média, depois que a gente fizesse as obras e desse a entrada no processo, ele levava em média 3 meses. Só que agora a prefeitura, esse ano, no início do ano, ela fez uma lei, né, que é a lei da anistia, que ela anistiou multas de quem tinha construções irregulares. Então, a pessoa que tem uma construção irregular, que queria tirar o habite-se, ela recebia uma multa e fazia as adequações. Hoje em dia, está liberada a multa e ela tem que fazer as adequações. Então, nisso, a prefeitura liberando a multa, a demanda aumentou muito. Então, isso acabou atrasando o nosso habite-se. A gente não tinha multa, não tinha nenhuma irregularidade. A gente fez as obras, mas demorou a tirar por conta disso. Então, a gente tem que aguardar o habite-se, né, sair. Então, os projetos futuros, irmãos, a salinha lá de trás, aquela cobertura que a gente construiu, é para a gente receber uma salinha. Então, a gente não vai mexer agora, vai esperar o habite-se sair, para depois a gente fechar de alvenaria, colocar portas e janelas, colocar piso cerâmico. A parte de ar-condicionado lá atrás das salinhas, a gente já fez a aquisição, então a igreja já comprou os ar-condicionados, eles estão guardados, para que quando a gente faça a obra lá de trás de construção da salinha, a gente já instale o ar-condicionado para as crianças e jovens. Então, é o próximo projeto futuro, imediato. É esse. Saindo o habite-se, a gente já vai fazer essa obra, né? A parte aqui externa, a gente não pode pintar internamente o salão,
porque a parte externa ela não tem impermeabilizante, e é muito caro a gente impermeabilizar a parte externa. Mas o que a gente está fazendo? Os irmãos aqui, até o irmão Rafael, o irmão Valdivino, eles têm feito uma manutenção mais básica interna, mas não pode gastar muito dinheiro com pintura interna, porque na próxima chuva que der vai destruir o que fez. Então, qual que é a nossa ideia futuramente? Selar todo o salão externamente e fazer uma pintura interna depois da selagem do salão, porque aí sim essa pintura vai durar, né? A parte de construção, a gente lá em cima, a gente está pensando meios, né? Depois a gente vai até consultar a membresia mais futuramente, se constrói depósito ali em cima com escada metálica, ou se até faz um gabinete pastoral lá em cima e bota a estação elevatória, né? Que se for um ambiente acessível tem que ter. Então é algo que a gente vai consultar a membresia futuramente, né? Ou a segunda opção seria fazer um mezanino com a escada lá atrás. Então essa é a ideia. Quebrar aquelas paredes ali de trás, onde tem um quartinho, né? E colocar uma escada lá atrás e fazer um mezanino, uma vez que o nosso número de membros tem aumentado, né? Então é uma coisa que a gente vai abrir futuramente para a membresia votar também. Aí sobre a ajuda às necessidades, o irmão já falou, né? Prioridade aos membros da igreja, primeiros das famílias da fé. Outra coisa que a gente tem feito, até no auxílio dos membros, né? De transporte, auxílios de irmãos necessitados, a gente tem dado passos curtos, né? A gente não tem assumido obrigações com prazo indeterminado. Por quê? Por conta dessas variações de caixa. Então, o irmão traz aqui para o irmão Sandro ou para qualquer outro diácono, a gente vota a situação do auxílio e a gente vota auxílios, no máximo, trimestrais, né? Para cada 3 meses a gente reavaliar a situação, né, da necessidade e ver se ela continua ou não. Então, alguns irmãos até tiraram dúvida com a gente. Mas questão do auxílio transporte, por que não dá em um prazo indeterminado? É por conta disso. Nosso caixa, a gente vai ter despesas futuras, né? E a gente vê que a gente está sobrando ali em torno, em média, de R$200 por mês. Então, a gente tem analisado, no máximo, a cada 3 meses, aquela despesa para ver se vai renovar, né? Se a necessidade continua, a ideia é continuar a ajudar, mas a gente tem reavaliado trimestralmente, né? Sobre os eventos futuros, eu peço aos irmãos, né, como o irmão Sandro falou, a gente vai ter um evento que vai ter pastores externos que vão vir, vai ter um custo adicional, e os irmãos veem que nosso caixa atual, ele até consegue suprir o evento, né? Só que vai faltar para esses projetos futuros. Então, o que eu peço para os irmãos, né? Peço que os irmãos continuem, né, sendo generosos e, se possível, deem ofertas adicionais, porque a igreja vai custear esse evento, só que ela vai custear com o saldo que tem. Então, se os irmãos puderem contribuir mais, né, é até uma coisa que a gente não quer limitar a participação de ninguém, então a gente não quer cobrar pelo evento, né, até para que o máximo de pessoas possíveis possa participar, né, desse evento. Só que a gente pede para os irmãos que, se puderem dar ofertas adicionais, não precisem identificar que é para esse evento, porque vai sair do caixa da igreja. Então, assim, se o caixa aumentar, naturalmente nosso saldo vai aumentar também e a gente vai conseguir custear o evento. Então, é um pedido que a gente faz para os irmãos, né? Então, Deus abençoe a todos. Aí o nosso tempo já está acabando, né? Vai começar o culto. A participação, irmã, é muito bem-vinda, sim. É uma ajuda que a gente realmente precisa. Um exemplo importante, né, que teve aqui recentemente foi a questão do trocador, né? Às vezes nós, como homens, a gente não enxerga algumas coisas, né? Então é importante que as irmãs, quando enxergarem, né, alguma necessidade, tragam para a gente também. E é muito bem-vindo a ajuda, né? Que são toques que as mulheres elas têm mais tendência de ver e que a gente precisa dessa complementariedade, né, no processo.
Aí a questão do trocador é, por que a gente não tinha instalado anteriormente, né? Que era uma coisa que alguma irmã viu, né? Acho que foi até a esposa do Sandro. Sim. Aí tinha a questão do Habits, né? Banheiros acessíveis, eles não podem ter muita coisa, né? Aí como a gente tinha uma visitante que era cadeirante, né? Aí a gente trocou os banheiros. Então feminino ficou esse, até porque a gente já tinha uma PCD feminina frequentando a igreja, né? E a gente teve que trocar o banheiro. Aí por que a gente não colocou um trocador ou trocou a bancada? Porque quando o fiscal vier para conceder o Habits, ele provavelmente vai reprovar o banheiro. Então, antes de fazer qualquer mudança no banheiro, a gente está esperando sair o Habits. E a ideia é que os irmãos doaram, né, um trocador móvel. A ideia é a gente ficar com o móvel e depois a gente fazer uma adequação, uma obra mesmo, para que a gente atenda melhor a membresia. Só que é uma coisa que tem que esperar primeiro sair o Habits, né? Se for mudanças assim mais profundas, a gente provavelmente vai anotar, né? Só que até para não atrapalhar o Habits, a gente vai aguardar um pouco, né? O Habits sair para depois a gente fazer obras mais profundas. Mas muito bem-vindo às ideias, né? E a gente vai analisar e fica feliz em a igreja e as mulheres da igreja participarem também. Era nesse período de 3 meses da saída do Habits e já iniciar essa complementação. Então, nós temos a sugestão da rampa de acesso ali na frente, colocar um corrimão, tem outras demandas, tem situações perigosas que a gente já tem na igreja. A gente necessita do acompanhamento principalmente de idosos e crianças. Só que agora o prazo é indefinido. A gente não sabe, pode levar mais 3 meses, mais 6 meses, 1 semana, e a gente não consegue adequar mais nada enquanto não sair esse Habits. Amém. Graças a Deus pela condução do Senhor. Ele tem nos direcionado no caminho através de um ministério composto por presbíteros e diáconos de acordo com a palavra dele. Nós agradecemos ao Senhor pela bondade dele em favor da ICCG. Bom, se você tem alguma pergunta, algum questionamento, sugestão, elogio, agora não dá mais tempo, mas você, por favor, não fique com dúvida ou com a sua sugestão. Direcione aos diáconos nesse sentido. Procure um dos diáconos, não fique com a dúvida, principalmente com a dúvida, tá bom? Questione, sugira, tá bom? Procure o corpo diaconal, você é membro da ICCG. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por este momento tão importante que o Senhor está permitindo nós passarmos. Agradecemos pela vida dos presbíteros e dos diáconos que compõem o ministério, a liderança da ICCG, Senhor. Continue dando sabedoria, intrepidez, coragem, mansidão, um coração longânimo, para esses irmãos líderes conduzirem a Tua igreja, a ICCG, como convém. Assim pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém.